Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia nesta tarde. Eu sempre falo que nós somos o recheio do sanduíche, né? A gente está bem no meio da tarde, esse Mundial e você é sempre com muito prazer que a gente chega na tua casa, pelo teu rádio, pelo seu celular, né? Você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, a gente está sempre juntinho, né? Sim. Mericol. Uau, Mericol Duarte. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Samira, te por me agradeço, receber. te Que agradeço. lindo, adorei te conhecer pessoalmente. Nossa, é verdade, né? Eu acho tão legal isso, né? Principalmente a questão das redes sociais, onde a gente se conecta de verdade, né? Sim. Com as pessoas e, lógico, com alguns a gente acaba não tendo conexão, então Sim. a gente não se conecta. Sim. Mas é interessante isso, né? E quanto tempo desde o Facebook, né? Pois é. E agora ela está como coautora do livro Propósito, um tema que a gente sempre traz aqui com profundidade, né? E esse livro traz textos interessantíssimos a respeito do propósito, é disso que a gente vai conversar hoje. Vamos nessa. Sempre em busca de propósito, Sim. né? Sim. O duro é entender como chegar a ele, né? Qual é o meu propósito? O livro ele tem alguns subtítulos, né? Descubra o seu propósito, impacte a vida de muitas pessoas, transforme positivamente a sua vida. É um tripé, né? Sim. São 3 informações que fazem parte dessa busca do propósito. Você está nos acompanhando 95,7 FM. Estamos ao vivo pelo YouTube. É só acessar vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. E se você fizer isso através do nosso site, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, para o aplicativo, você vai se conectar e levar a Vibe Mundial para todo lugar. Maravilha. E assim é, né? Sim. E assim é. Vamos bater Sim, papo pra vamos gente lá, não perder. vamos lá. Aqui passa tão rápido, Pois né? é, né? Outro dia você esteve, né, no programa do Dr. Bactéria. Não voa? Voa, foi muito rápido. Gente, é muito interessante. Me conta, propósito, o teu capítulo, você é escritora, facilitadora de vivências, mas eu estava olhando aqui, você tem muitas formações, menina. Sim, e nem coloquei Né? tudo Educadora, ainda, né? pedagoga, comunicadora, terapeuta integrativa, espiritualista, palestrante, produtora de eventos. Agora ela está produtora de eventos, né? Já há muito tempo. Né? E você está organizando um Sim, evento aí sim. também. Mas na próxima no próximo sábado, dia 23 de novembro, Sim. às 18h30. 18h30, finalzinho de tarde, maravilhoso. Livraria da Vila, no Shopping Center Norte. Sim. O lançamento desse livro. Sim, a gente esteve na Bienal fazendo um pré-lançamento, né? Porque Legal. imagina, maravilhoso, né? Assim, Bienal. a minha primeira participação num livro, mesmo porque eu escrevo já há muitos anos, Sim. né? Mas essa vontade de escrever, então surgiu esse convite para participar. Era um outro livro, como eu contei no Dr. Bactéria, que era Consciência Sistêmica. Mas era um livro muito duro, né? Muito de constelação familiar. Eu não sou consteladora. Eu já prestei assessoria para consteladoras e tudo mais. Mas foi um tema que foi modificando muito meu capítulo. E aí, uma das coordenadoras falou assim, Mary, a sua cara é o propósito. Você não quer migrar para esse livro? Eu falei, só pelo título, me coloca. Tá. E aí migrei para ele, pela editora também. E foi onde eu escrevi um pouco da minha trajetória, né? Trazendo aí desde o útero da minha mãe, né? E contando toda mas de uma maneira muito rápida, porque é um capítulo, né? E eu pretendo em breve escrever mais livros, porque é a primeira vez que você escreve, acho que dá aquela coceirinha e você fala assim, eu quero ter os meus livros, né? Tenho mais coisa para falar, Tem né? muita, né? Não é? Isso é muito legal. E o que você colocou nesse... O livro todo fala de propósito. Sim. Cada um tem um olhar diferente. Sim. Mas se conectam. E eles vão se conectando. Sim. O que você priorizou colocar no teu capítulo? Eu coloquei essa questão dos desafios que a gente vive, né? E que eu vivi ao longo da minha vida, até mesmo de quando nasci, já nasci com bronquite, com falta de ar e tudo, e toda a dedicação dos meus pais, da minha mãe, né? E esse cuidado. E você imagina, eu sou mãe, então eu percebo o quanto a maternidade é transformadora, né? Então eu trago um pouco desses recortes também. Desses momentos de aprendizado, de todos os desafios que vivi, né? Eu já tenho um nome diferente, né? Eu sempre fui zoada. E antes, quando eu era criança, eu não sabia como me defender. Então, eu ficava nervosa, brava, ou me retraía, e eu não tinha
até uma certa idade eu não tinha aquele poder, né? Ou aquela vontade de ir para cima das pessoas, sabe? Num momento de raiva, sei lá o quê, eu não era briguenta. Em um certo momento. Complexo, né? Então eu guardava aquilo para mim e não conseguia nem passar para os meus pais. Então você imagina isso depois quando ficou implodindo, quando vem à tona, né? Um momento vem, né? Um momento vem. Então eu comecei a olhar para tudo isso. E nesse livro eu falo um pouco desses momentos, né? De um acidente que eu vivi com os meus irmãos. Mas eu já trabalhava, então eu falo também desse momento empreendedor que meus pais, eles sempre nos colocaram para frente na vida. E, sabe, eles tinham 4 filhos, agora eles têm 5, né? Já faz um tempo. O menor, ele tem uma diferença minha de 13 anos. Eu tenho 46, ele tem 33 agora. Então, de mostrar realmente que a vida, ela vai nos trazer desafios, mas que se você desistir, é o caminho mais fácil, né? Então, como é que você faz para realmente lutar pelos teus ideais, né? Encontrar esse propósito ou essa missão de vida, ou como é que a pessoa vai chamar isso, mas que todos nós temos alguma razão de estar aqui, né? Sim. Não somos simplesmente convidados a vir para a Terra só para comer, beber e acabou. Não, ou só acumular, né, riquezas, Tem ou passar por um caminho. Tem uma aí, jornada. né? Tem um né? aprendizado, uma série de aprendizados no meio do caminho. Quando você fala de propósito, para você, o que significa? Para mim, ele é algo que me conecta ao meu ser. O meu propósito como ser humano é conectar pessoas. Eu sinto, porque assim, tem gente que fala assim, meu propósito é ajudar o mundo, é ser uma pessoa, sei lá. Existem vários. O meu é uma coisa que eu faço assim, que me traz assim um significado de eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Então é criar essa ponte, essa conexão. E que você faz com naturalidade. Naturalidade. E o propósito, ele tem isso, Sim. né? O que eu faço de melhor e com muita naturalidade. Então, para algumas pessoas isso pode ser uma coisa besta, mas para mim é algo que faz muito sentido. Por quê? Porque às vezes, assim, eu nos grupos, né, ou na família, ou às vezes em conversas, as pessoas me falam, nossa, mas eu estou precisando de uma, né, eu tenho tais habilidades, mas eu não conheço quem é da área tal, ou sei lá o quê, ou de repente eu precisaria de um orientador parental. Esse final de semana eu fiquei 3 dias no congresso de educação parental, foi maravilhoso, né, até da superdotação que a gente estava falando lá fora. E eu estava acompanhando ali no Instagram. Sim, e aí muitas coisas ali que eu vi, eu falei assim, nossa, como as coisas vão surgindo no caminho e faz esse sentido. Então, de repente, assim, alguém precisa de um orientador. Então eu falo, mas tem fulano que eu posso indicar. Então eu já faço essas ligações, porque a minha mente, ela trabalha muito assim. Eu trabalhei em muitas áreas, né? Trabalhei quando criança, meu pai ele tinha uma rede de escolas de informática. Então cada um dos filhos foi trabalhar em uma das unidades. Que chegou bom. a ter franquias, mas existe toda uma história, né? Ele não simplesmente chegou assim, tem toda uma história de vida dele ali que foi gratificante acompanhar o crescimento dele, né? E os desafios honrar, né? que foram vividos. Sim. Né? Quando você falou antes da constelação, isso é uma forma de honrar. Para você acredita que esse passo que a gente vai dando nessa busca de propósito, ou quando encontra, existe um caminho a seguir ou ele pode ser mutável? Eu acredito que ele é mutável, assim, lógico, você vai percebendo dentro do teu próprio ser que existe algo que te chama, né? Bate ali, você fala assim, caramba, né? Tem uma voz ali que conecta e fala assim, quando eu faço isso, faz total sentido, me traz essa vontade de viver e fazer mais. Então eu acho que sabe aquele bichinho que dá aquela, você fala assim, cara, é por aí. Dá brilho nos olhos, Dá brilho né? nos olhos, né? Você realmente sente uma leveza. Então é algo que, por exemplo, eu posso estar passando por uma série de questões pessoais, mas que quando eu me conecto a isso, parece que não tem mais hora, não tem horário. Eu posso ficar a madrugada inteira fazendo alguma coisa, porque não me traz cansaço. Então eu sinto que essa sensação. É o que a gente falou de ser natural, né? De ser natural. Quando é natural, é simples, é fácil. Sim, flui. Flui. E a gente acaba até esquecendo
dos problemas, né? Porque a gente está aqui, a gente está vivendo, e enquanto a vida ela vai oscilando também, né? Sim. E com tudo isso, a gente precisa saber o lugar do pessoal, do profissional, ou eles se misturam, mesmo você estando conectada ali, fazendo seus contatos, organizando o evento, trabalhando em qualquer outra questão, dá para se desligar ou se conecta também com essas questões? Porque a gente é uma só. Sim, eu acho é um assunto bem complexo esse, né? Quando em alguns lugares, assim, porque passei, né, de empresas, em que falam assim, olha, deixa a tua vida pessoal lá fora e aqui é o profissional. Esse era um discurso, né, muito válido. Antes, e a gente ficava perdido, mas o que eu faço com a dor que eu tô sentindo? Pois é. Com a preocupação, né? Sim, então eu acredito que esse não é um caminho. Por isso que as mães eram sempre, né, deixadas meio de lado nas empresas, nas corporações, décadas atrás. E tá mudando, que bom. Não, que bom, né? Bom. Mas eu acho que é um esforço também de toda uma sociedade. Sim, e é isso que você falou. Não dá para você separar, porque é uma coisa, somos um ser só. Lógico, estamos unidos uns aos outros. Sim, e lógico, eu acredito que assim, a gente, em cada lugar, em cada espaço que você está, que eu estou, né? A gente tem as personas. Então, tem os personagens ali que... eu sou a mãe, eu sou a comunicadora, eu sou a amiga, eu sou tantas em um mesmo ser, né? Então, em cada local, até mesmo numa fala, a gente procura se adequar àquele ambiente, né? Então, ok, tudo bem isso. Mas que o que está acontecendo dentro de mim, não dá para separar. É uma coisa só. É lógico, existem ali, até mesmo para os aprendizados... A vida ela não é linear, né? Ela tem os altos e os baixos. Eu acredito que a gente vai meio que numa espiral, né? Pode ser ascendente, descendente, dependendo de como está a sua mente também. Que esse é um lugar que eu tenho procurado trabalhar em mim, né? É um autoconhecimento constante, né? E eu acredito que isso nos traz e nos dá uma base para que possamos ser seres melhores. Então, assim, dentro desse propósito, que é o criar conexão, criar ponte, qual que é o meu propósito maior? É ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu sei que eu erro, eu sei que eu já cometi uma série de erros, e isso tudo bem, porque através deles eu aprendi e eu estou sendo uma pessoa melhor, né? Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, mas quem é você? Gente, eu sou esse ser aqui que está em construção. E essa é uma pergunta que todo mundo acaba fazendo no programa, porque muitas pessoas não sabem responder. Né? E essa é uma das perguntas que a gente deve fazer para encontrar esse propósito, porque a gente sabe que às vezes é difícil a gente fazer esse questionamento, né? Mas qual é o meu propósito real? Porque eu posso ser formada em letras e não ter um propósito de lidar com as letras. Sim. Né? Sim. E às vezes é só um trabalho, e muita gente acaba se questionando, né? Sim. Estou nesse trabalho, mas esse trabalho não me realiza mais. Estou nesse casamento, mas esse casamento não me realiza mais. E assim a vida vai se transformando, né? A coragem faz parte disso também. Que perguntas mais a gente pode fazer para encontrar esse propósito e buscar essa satisfação? Porque o propósito, ele dá bem-estar, né? Sim. É importante tudo isso que você fala, né? Até mesmo realmente assim, perceber, faz sentido o que eu estou fazendo hoje? Pergunta boa. Por que eu faço o que eu faço, né? Que aí em alguns locais eles colocam uma pergunta assim, por que você faz o que você faz? Então, fala na primeira pessoa, por que eu faço o que eu faço? Faz sentido? O que isso me traz, né? Esse trabalho, por exemplo, ele está realmente fazendo com que eu coloque o meu melhor a serviço, ou existe um desgaste maior, né? Eu estou sobrevivendo, porque assim, lógico, a gente sabe, no país que a gente vive, milhões de pessoas estão sobrevivendo. Sabemos né? disso. E nós também, de repente, em vários momentos da nossa vida, a gente também já deve ter passado por isso, já passou, eu já passei por esses momentos também, bem complicados, assim. Né? Nem tudo que a gente faz, a gente adora fazer. Não, e aí... Mas tudo bem, você tem que fazer, porque você tem filho, tem conta para pagar, tem uma série de coisas. E tal. às vezes você não gosta, mas faz parte daquele teu propósito. Faz parte, para você atingir aquilo. Isso, né? é o passo, né? É o passo. Para você ter o teu hobby. Tá, mas como é que você vai bancar esse hobby? Então você precisa fazer algumas coisas. É o aprender a gostar do que você está fazendo. Mas nem sempre você vai amar. E tá tudo bem, né? Então, achar esse lugar, né? Achar esse lugar, esse ponto de equilíbrio. É fácil, é simples?
Talvez não tanto, mas eu acredito que a gente complica muito. Então, se de repente puder ter esse momento de pausa, de reflexão, que a gente hoje em dia quase não pausa, né? O descanso é um pecado, né? Você não pode mais descansar, você tem que estar o tempo todo fazendo. Respira, né? respira. Então, é o que eu tenho procurado fazer na minha vida. Quando eu fui fazer formação em yoga, no momento de estresse, de separação e divórcio do meu primeiro casamento, eu falei, meu Deus do céu, né? Estresse máximo, começou a cair cabelo, enfim, manchas pelo corpo. E aí, fiz terapia e tudo mais e tal. E eu falei assim, cara, mas tudo bem, vou fazer terapia, mas o que eu vou fazer como um caminho mesmo? E aí, uma amiga minha, a Cris Rosa, gratidão, Cris, me indicou o Núcleo Shivalaya para eu fazer a formação em yoga e autoconhecimento. E ali foi um portal. Né? Foi ali que você começou? Eu comecei um pouco nessa antes, jornada? Em 2003, um primeiro lampejo no Rio de Janeiro, Uhum. quando eu morava lá, uma pessoa que apareceu no meu caminho, e minha mãe também tinha me visitado, eu morei uma época no Rio, já morei em alguns lugares, né? Tá. E aí foram os primeiros lampejos ali. Mas em 2013, que realmente fazendo a formação em yoga, abriu um portal. E fala assim, caramba, é isso, o caminho é pelo autoconhecimento. O yoga faz com que a gente se concentre na gente, Na né? gente. Aí esses portais, eles Se abrem. permitem-se abrir, né? Sim, porque assim, é interessante quando a gente fala do yoga, muita gente acha que são apenas os asanas, né? Que são aquelas posturas, ficar de ponta cabeça, que são as invertidas, e não é isso. O yoga, ele é o caminho da união, corpo, mente e espírito, né? Então, como é que eu vou me conectar? Então, assim, lógico, as posturas, elas vão nos ajudar a ter esse equilíbrio físico. Porque quando você pausa, você está no momento presente, você respira, você começa a ter consciência e ancora, né? Então, tudo isso é o caminho da disciplina. Sim. Porque quando eu era mais nova, eu achava essa palavra, assim, sabe assim, me aterrorizava. Porque lembra muito a vida escolar. Sim, eu também. falava, meu Deus, eu vou ser rebelde, não sou disciplinada, né? Mas quando o Paulo Sérgio Oliveira, certa vez, ele falou assim, disciplina é estar pleno de si. Não sei se esse é o significado real, porque eu não fui ver o significado da palavra, mas me coube naquele momento e eu assumi para mim. Aí minha vida transformou. E aí, realmente, eu comecei a ter disciplina, sabe? Por exemplo, coisas bestas. Eu odiava uma palavra forte, eu não uso mais essa palavra. Mas eu tinha ódio por lavar louça. Tá. Ou passar roupa. Eu falava, gente, que desperdício passar roupa. Duas coisas que essa semana Ricardo Ida falou no ar que ama fazer. Porque é um momento das reflexões dele, ou até de bate-papo com a mãe. Olha só. E então eu ressignifiquei. Hoje eu adoro legal. lavar. Eu adoro lavar louça, eu lavo com essa consciência. A Monja Coen me ensinou muito, porque quando ela... Eu tenho uma admiração pelo budismo também, Sim. né? E ela falava assim, que quando ela estava no mosteiro, de lavar ali, para você deixar sempre melhor do que encontrou. Então, às vezes, você está em alguns lugares, vai na casa de amigos, ou na sua própria casa, que tem mais pessoas, a louça está lá. Aí eu falo, tá, eu vou lavar. Então, eu vou deixar o melhor que eu encontrei. Se de repente tem uma sujeira lá no ralo, pô, não é porque o outro deixou, tá bom, vai lá, joga. Então, eu procuro exercitar isso, sempre. Colaboração quase sempre, também. né? Procuro fazer isso. E a questão da roupa. As minhas eu quase não passo, as das minhas filhas eu passo, né? Porque, enfim. E aí, nesses momentos, o que eu faço? Eu vou escutar um podcast, vou ver uma série, vou ver uma palestra. Então, eu ressignifiquei. Já faz muitos anos que eu faço isso. É um momento de aproveitar aquele tempo, né? Sim, que fica ali, né? Então, para mim, fez sentido dessa maneira. Então, é isso. Tá vendo? Dá pra gostar de passar roupa, de lavar louça, de fazer as coisas chatas, né? Sim, e é um novo olhar, né? É um novo olhar. novo olhar. E isso traz a disciplina. Traz a disciplina. E a disciplina traz a excelência. Sim, Porque a disciplina faz você praticar. faz praticar. Né? Eu acho que isso também Sim. acaba sendo muito forte nesse contexto. Então, quando a gente olha para a vida, quantas coisas acontecem na vida, né? Sim. E quando a gente está falando de vida pessoal, de vida profissional, elas se misturam o tempo todo. E é espiritual, né? Ela tá E é espiritual. tudo conectado. Aliás, nós somos mente, corpo, espírito, emoção, né? Todos os corpos todos ali, os né? corpos Sutil, juntos. búdico, átmico. Aí você vai para a crença que você quiser, Sim. né? Para o processo metafísico que quiser, porque tudo é transformador, né? Sim, sim. E é importante a gente lindo buscar isso. esse olhar assim interno, né, de transformação e interna. E a reforma íntima, né? Faz parte, Faz né? parte.
né? E eu acho Sim. que você passou por todo esse processo Tô ao longo passando desses ainda, né? anos, né? E que não é fácil. E passa com primor, né? E eu falo assim, eu não vou superar. Você deve Sim. sentir muito, eu não Sim. vou suportar passar por tal situação. Sim. E muitas vezes as pessoas estão falando assim, eu não suporto mais esse trabalho. Um exemplo, né? Que a gente acaba ouvindo muito isso, Sim. não é? Eu não suporto mais fazer isso, tô há tantos anos fazendo a mesma coisa, ou nem tá há tantos anos, né? Troca de emprego o tempo todo, é uma inconstância, né? Inconstância constante. Pois A realidade é essa. Aham. É a falta do propósito, Sim. Porque tá desconectado de si. né? O propósito é uma conexão. É uma conexão, né? Então é esse lugar realmente, você se conectar com o teu ser. Dá aquele plug, deu aquele match, né? E isso faz você superar, né? Sim. Vários desafios da vida. Sim. O programa ele passa bem rápido, não acabou ainda, a gente tem 3 minutos. Nossa. Né? Quero que você já comece a convidar as pessoas para ir passear no Center Norte, para ir passear numa livraria, para encontrar você. Quantos autores são aqui, você sabe dizer? Sim, somos em 29. 29 autores. Será que tem algum conhecido aqui? Deve Olha, ter, né? O Stefano, que inclusive você vai estar com ele na semana que vem, O né? Stefano, Grade, ele não está aqui. Mas ele me falou, quando ele começou a folhear o livro, ele falou assim, foi minha aluna, eu conheço, enfim. Maravilha! Todo mundo gabaritado. Muito tem... legal. Eu conheço um Márcio Cruz, não sei se é o mesmo, eu vou dar uma xeretada aqui. Dá uma xeretada. Muito bem. Sim. E são 29, então todos acabam dissertando a respeito do propósito. Sim. Inclusive, a prefaciadora, ela acabou no prefácio falando dela também. Então, eu vou considerar que são 30, né? Pois é. Então, quem fez o prefácio? Foi a Daniela. Como que é o nome dela eu não sei o nome Daniela dela. Mello. Ela mesma. Então, foi ela que fez o prefácio. Muito bem. E aí, nós temos política. aí a Júlia Pazini e a Kelly, que são as coordenadoras principais, e a Roberta, que também coordena, e a dona da editora Bock. E é legal isso, né? Porque são vários capítulos, vários coautores, e você vai lendo aos poucos. Sim. Vai abrindo, pouco por dia. né? Eu vou ler um autor, vou ler qual autor eu vou começar a ler hoje. E é interessante isso, né? Para quem está começando o exercício da leitura, né? Porque não tá pegando um livro complexo. Complexo ler, que eu digo, que ele nem é teórico e nem é um romance que você tem que dar prosseguimento à leitura. Você lê em doses homeopáticas. Exatamente. Né? Vai absorvendo essas informações. Sim. Que eu acho que esse é o tipo de livro que faz isso, né? A gente teve, infelizmente, uma perda de uma das nossas coautoras. Faz mais ou menos um mês que ela faleceu, a Iva. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço a ela. Eu não a conheci pessoalmente, na Bienal a gente se desencontrou. Porque é isso, né? A internet, ela tem essa possibilidade. Todos se escrevem, mas nem todos se conhecem. Eu conheci alguns. E agora, no lançamento que a gente vai ter no dia 23/11, às 18h30, na Livraria da Vila, no Shopping Center Norte. Vocês estão convidados, estaremos lá numa tarde, né? Numa noite de autógrafos. Então, sejam muito bem-vindos. E aí eu vou conhecer todo mundo. É isso aí. Obrigada, Gratidão. Mary Cole. Gratidão. Falei certo? Falou certo. Ai, que bom. Ufa, senão é bullying, né? Aí não pode. Obrigada, viu? Sucesso, que esse livro dê muitas alegrias a você e a todos os outros autores. Gratidão. Viu? E que seja um sucesso esse sabadão sob a regência de Sagitário, uma tarde de autógrafos na Livraria da Vila do Center Norte a partir das 18h30. Às 18 os autores já estão lá, que eu tenho certeza. Sim. Obrigada, Gratidão. viu? Sucesso para você. Obrigada a todos. Até logo. Até, gente. Tchau, tchau. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.